Fala, queridos! Tudo bom com vocês? Como vocês estão nessa reta final? Pô, falta um mesinho, basicamente. Estão acabando. E, claro, a gente não pode acabar com uma partezinha um pouquinho mais complicada, vai? Essa pré-aula, galera, ela não é grande, beleza? Mas o exercício que você vai ter que fazer demanda atenção e demanda um certo tempinho para você prestar muita atenção no que você está fazendo, beleza? Que tem muita conta mais chatinha, etc. E você tem que entender, principalmente para poder, para conseguir fazer, na verdade. Então presta atenção. A gente vai falar hoje a respeito de solubilidade. Solubilidade. Solubilidade do quê? Solubilidade de uma solução. Solubilidade de eu colocar alguma coisa, um soluto, por exemplo, sólido, em uma solução, em água, que seja o nosso solvente. Geralmente você vai ver que o exercício é colocar algo sólido em água, beleza? Então, de modo geral, a gente vai ver que é isso que vai acontecer, mas a solubilidade é de um soluto em um solvente, não importando qual seja, certo? E esse termo aqui é extremamente importante, que é o coeficiente de solubilidade ou o CS, beleza? Para quem manja do Counter-Strike aí, CS, coeficiente de solubilidade. O que seria? Bom, a definição traz que coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima ou o limite que a gente consegue dissolver de soluto em um solvente. Então é o quanto um solvente consegue dissolver no máximo de um determinado soluto a, claro, uma determinada temperatura, certo? A temperatura é a única capaz de mudar o coeficiente de solubilidade. Então eu fixo uma temperatura e eu vou ver o quanto esse solvente consegue dissolver de soluto. Coeficiente de solubilidade é o limite, é o máximo. Se eu colocar mais um pouquinho, ele não dissolve e forma corpo de fundo. Você vai falar, pô, beleza, até estranho. Como assim? Você já colocou Nescau no leite, certo? Nescau, muito tranquilo de dissolver, diferente do Toddy, que é péssimo e ruim, beleza? Sem gosto. Quando você vai lá e coloca o Toddy no copo, você coloca um pouquinho, ele dissolve, fica lá marrom, e conforme você vai colocando, chega uma hora que você vai vendo que vem tudo pro fundo. Você coloca, mexe e vai pro fundo, coloca, mexe e vai pro fundo. Por quê? Porque seu leite já dissolveu o máximo que ele conseguia de Toddy ou de Nescau ali. E qualquer excedente que você coloque já ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Ou seja, isso aí vai se depositar lá no fundo. Quer dizer que não está dissolvido, ele está lá no fundo, sólido, sem estar aquoso, que a gente fala. Beleza? Então a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Tranquilo? Frente a isso, galera, a gente consegue, isso é muito importante, classificar as soluções de três tipos. Soluções insaturadas, saturadas ou supersaturadas, que levam a um detalhe. Beleza? Então, quando a massa do soluto ela é menor que o coeficiente de solubilidade, ou seja, que o limite, em outras palavras, eu consigo dissolver ainda mais, eu falo que a minha solução ela é insaturada. Certo? Saturada é quando a gente vai tratar do limite. É quando eu tenho exatamente a quantidade máxima que vai se dissolver. Ou seja, a massa de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. É aquela quantidade limite que se eu colocar um pouquinho mais, ele não consegue mais dissolver. Então a gente chama de solução saturada. Esse cara é extremamente importante. E a gente tem as soluções supersaturadas, que são casos especiais. Beleza? Que o que acontece? Eu tenho a massa do soluto dissolvida maior que o coeficiente de solubilidade. Pô, estranho. Se eu consigo dissolver o máximo e eu estou vendo que tem mais do que o máximo e mesmo assim eu estou conseguindo dissolver, alguma coisa estranha. E é por isso que a gente chama de supersaturada. São casos especiais, certo? São soluções instáveis. Então, casos especiais que eu consigo dissolver mais do que eu deveria. Como que eu faço isso? Eu pego essa solução eu pego uma solução saturada, coloco mais do que eu deveria, então eu fico saturada com um corpo de fundo, porque eu estou tentando dissolver mais do que eu deveria e não consigo. Então eu fico com saturada, máximo dissolvido e o corpo de fundo. E aí, galera, a maioria das substâncias, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Então eu aumento a temperatura, aumento a solubilidade da minha substância, consequentemente eu vou conseguir dissolver mais porque aumenta o meu coeficiente de solubilidade e aí dissolve aquilo que tinha de corpo de fundo. Mas daí o que eu faço com a temperatura? Eu resfrio. Só que resfrio muito lentamente,
certo? Sem tocar, sem agitar, sem nada. Então eu aqueço para aumentar o coeficiente de solubilidade, dissolvo o corpo de fundo que tinha e resfrio de novo, muito devagar. Qualquer assopro que eu der, qualquer coisa que eu agitar ali, se eu bater às vezes muito forte na bancada que ela está na mesa, ele volta a formar o corpo de fundo, porque é como se ela, opa, não estou na temperatura que eu consigo dissolver, volta para o corpo de fundo. E assim funciona uma solução supersaturada. Então, lindos, é muito importante a gente saber a diferença de supersaturada e saturada com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo, eu dissolvi o quanto eu tinha para dissolver, o quanto eu conseguia dissolver e o resto está sobrando, certo? Lá no fundo. Supersaturada, eu estou literalmente dissolvendo mais do que eu consigo e ela acontece nesses termos, como a gente pode dizer, instáveis. Eu preciso aumentar a temperatura para aumentar o coeficiente e resfriar lentamente e que não haja nenhuma perturbação, senão ele volta a ser saturada com corpo de fundo. Beleza? Num gráfico, como que isso funciona? Eu tenho gramas do soluto para cada 100 de água, isso é padrão de um gráfico de solubilidade. Então eu tenho X gramas de soluto que se dissolvem em 100 gramas de água. E pela temperatura. E sempre a região de gráfico a gente chama de curva de saturação. Curva de saturação, que significa que para cada temperatura, quando eu subo até o gráfico, eu tenho a quantidade exata de soluto que dissolve em 100 gramas de água. Então, quantidade de soluto que dissolve em 100 gramas do meu solvente. Então, eu fixo a temperatura, subo até o gráfico, encontrei o gráfico, eu tenho a minha saturação, eu tenho a minha solução saturada. Então, o B aqui, ó, ele fala da minha solução saturada. Ou seja, a 60 graus, eu dissolvo 50 gramas da minha substância em 100 de água. Beleza? Se isso se encontrar acima da minha curva, acima da curva de saturação, a gente tem uma solução super saturada. Beleza? Então eu estou dissolvendo mais do que eu queria. Isso se ele falar pra gente. Porque se ele não falar, ele falar, por exemplo, ó, 100 gramas a 20 graus, quer dizer que eu tenho 100 gramas de soluto em 100 gramas de água. Se está acima da saturação, galera, eu tenho corpo de fundo possivelmente. Se ela não for super saturada, se ele não falar que tudo isso está dissolvido, então você vai considerar que ele tem essa massa aqui, por exemplo, vamos supor que aqui na parte saturada a 20 graus, eu tenho 20 gramas. Então, como que funciona? Eu tenho 20 gramas dissolvidos em 100 de água e os outros 80 até eu ter 100 de soluto estão sobrando, estão no corpo de fundo. Então, acima eu tenho ou uma supersaturada ou ele está falando de uma saturada com corpo de fundo. CF, corpo de fundo. Beleza? Então, eu posso ter essas duas ocasiões no ponto A ou em qualquer ponto acima da curva. Geralmente saturada com corpo de fundo para você ver quanto de corpo de fundo tem. Como que eu faço mesmo? Vou até a curva, vejo quanto é o máximo que dissolve, a diferença desse ponto da curva até o ponto que ele me deu é o quanto está sobrando lá no fundo. Fechado? Por fim, a gente vem no ponto abaixo da curva, ó. E o ponto abaixo da curva significa que eu estou dissolvendo menos, ó. Se eu subir aqui, eu dissolvo mais de 100 gramas, mas eu tenho só 10 gramas. Então eu consigo colocar muito mais do que eu tenho, que ele ainda dissolve tranquilamente. É quando você coloca uma colherzinha pequenininha de Nescau, e eu sei que eu consigo dissolver mais. Essa é a ideia de uma solução insaturada, e ela vai se encontrar abaixo do gráfico. Espero que isso esteja claro para vocês, principalmente a diferença de supersaturada e saturada com corpo de fundo. Fechado? Por último, galera, eu quero trazer a classificação para vocês desse negócio de dissolver. Eu falei que a supersaturada eu faço quando eu aumento a temperatura e aumento a solubilidade. Mas tem casos que eu posso aumentar a temperatura que a solubilidade ela diminui. Não são tantos, certo? São poucos, mas pode acontecer. Dá uma olhadinha como vai ficar o gráfico. Bom, galera, e para a gente poder terminar aqui, eu quero dividir aqui as dissoluções. Dissoluções, palavrinha meio estranha, qualquer coisa anota aí no post-it ou na sua testa, ou de preferência na parede, fica na frente do seu vaso do banheiro. Você vai fazer o quê? Vai escrever dissolução. É o ato de dissolver.
beleza? A gente está falando de solubilidade, então tem tudo a ver com essa palavra aqui, ó. Isso aqui tem que estar no seu vocabulário nessa hora. Dissolver, então a gente está falando de dissolução, beleza? Seria o substantivo do verbo dissolver. Aqui, ó, professor também é cultura. E aí eu tenho dois tipos de dissolução, endotérmica e exotérmica. Pensa comigo, ó, endo, dentro, térmica, temperatura. Então a temperatura dentro, ela influencia, certo? Influencia de uma maneira positiva. Como assim? Eu tenho o aumento da temperatura causa o aumento da solubilidade. O gráfico ele é crescente. Conforme a temperatura vai aumentando, a minha solubilidade vai aumentando também. Eu tenho mais gramas de soluto dissolvidos em 100 de água. Ó, mais gramas, beleza? Então, endotérmico, maior temperatura, maior solubilidade, o gráfico cresce. Diferente do exotérmico, beleza? Exotérmico, quanto maior a temperatura, ó como vai descendo, ó, menor a solubilidade. Isso é uma coisa que quanto mais eu dissolvo, certo? Numa temperatura mais alta, menos ele consegue dissolver. Nas temperaturas mais baixas, ele dissolve melhor. Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade exotérmica, temperatura fora, quer dizer que a temperatura ela causa uma coisa ruim, beleza? Que seria a diminuição da solubilidade. Mais para frente a gente vai entender melhor esse endo e exotérmico no ano que vem, na verdade. Beleza? A gente vai dedicar um bimestre só para isso. Beleza? No geral, é isso. Façam os exercícios, vão entender melhor fazendo os exercícios. Parece simples agora, mas não é tão simples. Tranquilo? Então tirem dúvidas caso vocês tenham dificuldade nesses exercícios agora na pré-aula. Eu vou estar esperando vocês mandarem, porque não é fácil. Tranquilo? E daí a gente tira as dúvidas maiores na live. Fechou? Beijo no seu coração. Até a próxima. Let's go Fúria, que tá 1-1 contra a MBR. Chupa a MBR.